aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu queria usar um pouco do imaginário. E não só do imaginário, mas também do real, porque o imaginário é algo que parece que está distante ou é algo que a gente quer chegar lá. Mas na vida concreta, eu já vi uma família com os seus filhos, vivendo o dia a dia da vida, o pai e a mãe sempre educando os filhos, ensinando-os o que é bom, ensinando-os a evitar o que é mal, ensinando-os a não mexer com o que é dos outros. Tantas atitudes, tantos gestos, tantas ações que promovem aquela família. Mas o bonito dessa família é que quando um dos filhos comete um erro, o pai e a mãe não saem já com os chinelos em cima dele. Mas eles sentem e conversam. O que aconteceu, filho? O que aconteceu, filha? Por que você fez isso? E aí vem toda aquela conversa. O filho às vezes quer convencer o pai e a mãe de que eles fizeram a coisa certa. Por outro lado, o pai e a mãe convencer ele de que ele não agiu de maneira correta. Mas o bonito desse desfecho é como as duas partes dialogam e se acertam. Muitas vezes o filho, ele aceita porque o pai e a mãe estão corrigindo, mas ele aceita rangendo aqui dentro, né? Mas depois que passou aquele momento, ele passa a compreender que
e vê que o pai e a mãe estavam certos na sua correção. E é interessante, e enche de paz o coração. E é no exercício diário da família, né, nesses conflitos todos que existem, os pais sabem que os filhos vão errar. Por isso os pais já estão preparados para justamente educá-los, ou formá-los, ou capacitá-los a serem homens e mulheres que sabem enfrentar os problemas, que sabem dar resposta às situações, que sabem reagir de um modo diferente do que nós não gostaríamos que agisse conosco. Como você gostaria de ser corrigido? Uma chinela na mão, com um cinto, com as palavras de braveza, ou você queria ser corrigido com amor? A correção com amor, ela não deixa de ser correção. Ela simplesmente não tem a tonalidade da raiva, né, e do grito, mas ela tem a firmeza do amor que corrige amando. Filho, filha, não faça mais isto, porque não é bom. Não faz bem para você, sabe? E assim por diante. Eu não sei se o novo modelo de família que estão tentando criar vai existir esses ambientes fraternos, esses ambientes compreensivos, de verdadeiro amor, onde é um por todos e todos por um, né? No sentido de que todos querem o bem de todos e todos trabalham para o bem de todos. E cada um na sua vez, cada um no seu momento. Mas eu estou citando isso, né, para dizer para vocês que criar um imaginário, mas é um concreto. Eu vivi isso na minha vida, na minha casa. Minha mãe sempre conversava com a gente quando alguma coisa não era legal. E a gente levava um puxão de orelha. Às vezes era de verdade mesmo, né? Aquele um que doía. Mas às vezes era aquele puxão de orelha que era preferível que ela desse puxão de orelha que doesse mesmo, né? Que é melhor do que, né, do que as palavras que ela diz para a gente. Mas a gente, às vezes, mesmo resistindo, vai se conformando à provocação que a mãe fez, o ensinamento ou a advertência, e vamos nos ajustando, nos arrumando. E um dia, depois de adulto, esse filho, essa filha vai agradecer a mãe e o pai pelas correções que lhe fez. Porque a história é uma sequência de acontecimentos, é uma sequência de decisões, é uma sequência de liberdade. E se nós vamos conduzidos nessa sequência de liberdade, de conversa, de diálogo, quando a gente chega lá no fim, ou lá no meio, a gente olha para trás e vê, puxa vida, se não tivesse meu pai e minha mãe me corrigido naquele momento, o que eu seria hoje? E muitos vão dizer para o pai e para a mãe, obrigado pai, obrigado mãe por ter me corrigido, porque se eu sou o homem e a mulher que sou hoje, é porque vocês não permitiram, não me deixaram, né, à vontade, porque senão o meu destino, ou o meu rumo, ou o meu lugar hoje seria um lugar muito mais desprestigiado e muito mais desconfortável do que eu estou. Meus irmãos, Deus fala para quem tem inteligência. Deus fala para homens que pensa, que raciocina, que sabe o que é valor, que sabe o que é consistente. Às vezes dói uma correção, mas ela é necessária. Porque se eu não for corrigido, eu vou me tornar aquela pessoa e vou fazer o que eu quiser e se dane os outros, sem respeito, sem consideração e sem humildade para se deixar ser moldado. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da liturgia de hoje.
Por causa de Jesus. E por causa de João também. Elas são dois João, o João na primeira leitura e o João do Evangelho. E o terceiro João aqui falando para vocês hoje. Né? João dá testemunho de quem é aquele homem. E João, na sua narrativa, conta que, quando Jesus se aproximou dele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, olha só, que tira o pecado do mundo. O pecado, meus irmãos, não é aquela coisa errada que a gente faz. E toda vez que nós pecamos, nós somos corrigidos para não cairmos mais no pecado. E Jesus veio para tirar, né, o pecado de nós, quer dizer, para tirar aquela sensação, aquela culpa que nós adquirimos por causa do nosso pecado, porque o pecado requer justiça, e a justiça implica em castigo, não é assim? Quando o ladrão rouba, ele rouba de alguém, ele tira a propriedade de alguém, esse alguém fica sem nada, aí ele age, vai atrás da justiça, a justiça vai lá, chama a polícia, procura a pessoa, prende a pessoa, faz ela devolver o dinheiro e ainda é penalizada com uns dias na cadeia para não mais fazer aquilo, porque aquilo não é bom. Não é assim que a justiça comum faz. Não é assim que nós buscamos os nossos direitos, né? Ou quando nós somos roubados de alguma coisa. Quando o pecado rouba de nós a dignidade de filho, quando o pecado tira de nós a nossa comunhão com Deus, a nossa unidade com Deus, quem que vai nos perdoar? Qual é a solução para o homem que peca? Senão aquele que tira o pecado, aquele que é sem pecado, Jesus. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel, que ele fosse apresentado. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Este é Deus, que ao batizar-nos no seu Espírito, nos mergulha na sua vida. E se Ele é o Cordeiro que tira nós do nosso pecado, Ele também é aquele que unge-nos com o Espírito para nós vivermos a vida nova de redimido, e nós saímos do pecado e nos tornamos novamente filhos e filhas de Deus e caminhamos com Ele. Então João dá testemunho: este é o Filho de Deus. Somente Deus pode nos mergulhar na sua vida divina, no seu Espírito. Dito isto, meus irmãos, agora entramos na carta de João. Caríssimos, já que sabeis que Ele é justo, Cristo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Quem nasceu de Cristo está justificado. Quem pratica a justiça, quer dizer, age como um filho e como uma filha de Deus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos, porque Ele nos tornou seus filhos pelo seu Filho. No nosso batismo, na nossa crisma, e todas as vezes que nós buscamos o sacramento da penitência, nós buscamos a Eucaristia, nós buscamos uma vida de oração, de comunhão com Deus, de intimidade com Ele. Porque se não tivermos intimidade com Ele, nós não temos comunhão com Ele. Nós estamos distantes, nós estamos longe.
Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. É uma pergunta que também nós temos. O que será de nós? Como seremos no futuro, né? Como será que vai ser quando nós passarmos dessa realidade para a realidade eterna? Como será que vamos ser? É bom pensar nisso. E o João dá a resposta para nós. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ele é Filho de Deus e nós, por Ele, que nos redimiu dos pecados, nos tornou filhos de Deus. Então, quando Ele se apresentar, nós o veremos como Ele é, Filho de Deus. Todo o que espera nele, esperar em Jesus significa confiar nele, significa pôr os nossos ouvidos na boca dele, seguir ele, os passos dele, né, o modo dele lidar com o Pai, purifica-se a si mesmo. Meus irmãos, nós ainda estamos livres para pecar. Livres. Mas que quem está em Deus não peca. Porque o germe que existe em nós é um germe de vida e não de morte. Se eu quero viver, eu não quero morrer. Esse é o fogo que abrasa o coração do cristão. Se o pecado é morte para mim, eu não quero ele, nunca mais. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca, mostra que não o viu, nem o conheceu. É aquilo que muitos dizem, né? Cada vez que eu peco, eu crucifico Jesus de novo, né? Quer dizer, eu tenho que ser lavado de novo pelo sangue que ele derramou na cruz uma só vez. E foi suficiente para todos os homens, para todo o tempo. Por isso que nós somos filhos de Deus. Se nós cotidianamente buscamos permanecer nele, permanecer na comunhão com ele, permanecer na fidelidade a ele. E aí eu volto à historinha que eu contei no começo da família, de como nós, filhos e filhas, devemos viver com Deus no dia a dia. Se pecamos, nós somos advertidos, corrigidos, mas com muito amor. E se nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão, a paz volta a reinar em casa. Não é assim que acontece? E o pai vai dizer: meu filho, minha filha, cuidado, viu? Mas se cair, nós estamos aqui, viu? Não vamos deixar você no chão, não. Não vamos te levantar, tá? É assim que Deus faz conosco. É assim que Ele nos ama. Como esse pai que, de forma alguma, quer que nós percamos. Mas se nós o conhecemos, se nós o amamos, o pecado não tem poder sobre nós. Nós não permanecemos nele. Nós imediatamente saímos dele. E buscamos a graça de Deus, buscamos a comunhão com Deus, pedimos perdão a Deus e retomamos a vida com Ele. Alegremos-nos por esse tempo em que Deus abre as portas das graças e das misericórdias para iluminar o nosso entendimento e nós cada dia mais permanecermos na comunhão com Ele, na fidelidade a Ele.